Bom dia, meus amigos notáveis. Vamos começar nossa prática em 30 minutos de hoje. Errei aqui. Só um minutinho. Bom dia para todo mundo que está chegando. Questões controvertidas em acordos trabalhistas. Vamos lá, devidamente fixado o tema. Vamos aceitar nosso convidado. Bom dia Soraya, bom dia Rodrigo, Lauro de Campos, já devidamente aceitado. Cadê agora? Carol. Bom dia a todos, a todos. Bom dia, Lauro, tudo bem, meu amigo? Bom dia, caro amigo. Bom dia! Olá, professora Carol, minha amiga. Tudo bem? Bom dia, estou ótimo com vocês dois aqui. Essa é a live de milhões, viu? É um Com o prazer, Lauro, essa é a live de milhões. É verdade. é um prazer e uma honra poder participar com vocês aqui, especialmente com dois amigos tão queridos. A Carol, que eu já conheço de longos anos, e o professor Rafael também. Não poderia ter honraria maior. Muito obrigado. Agora, que saibam todos, né? Que saibam todos que Carol está aqui num esforço, pois está se recuperando em casa. Tô convidada. Está se recuperando em casa sem poder sair. Então, no fundo, a gente está fazendo um bem. É uma janela para o mundo que ela tem aqui agora. Melhoras, amada amiga. Melhoras. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia aos notáveis. Bom dia aos demais convidados. Quero lembrar a todos vocês que dia 19, 20 e 21 de julho nós vamos ter um super O maluco já recebe ligação. isso. Travou. Foi ligação já? Engraçado, meu Wi-Fi sumiu, tô em casa. O Wi-Fi aqui é o Croix. Vamos começar então. Lauro, questões controvertidas em acordos trabalhistas. Aos que estão acompanhando, não sei se sabem, Lauro é servidor do TRT, então olha todos os dias sob o olhar do outro lado do balcão esses acordos. Te passo a palavra, Lauro, para fazer as provocações e eu e Carol aprendermos muito mais aqui contigo. Imagina, eu agradeço. A experiência que a gente tem é mais da vivência, né, do dia a dia. Eu agradeço essa oportunidade do trabalho notável, especialmente de estrear aqui com Carol e Rafael Lara, que são dois professores aqui extremamente amados do trabalho notável. A oportunidade que Fabiano Coelho, Antônio Humberto nos proporciona, Luciano Martinez e até o nosso grande professor Sebastião Geraldo de Oliveira. Professor Rafael, uma das gratas surpresas que eu tive durante a pandemia, de ter me aproximado dele, né? E desde o começo, em 2019, ele já falava, precisamos fazer uma live, mas eu não estava bem à vontade para isso, por uma série de razões, né? Eu preferia mais atuar nos bastidores, porque, de certo modo, o conciliador tem que ser um pouco discreto também, né? Então, eu deixava as coisas para que fossem feitos por outros. Porém, os grandes problemas, conversando com professores da Enamate ontem, professor Fernando Hoffman, mesmo lá com a doutora Andréia Biscardi, ficou um bom tempo conosco, e mais outras colegas. Para listar os problemas, já tem uma polêmica, mas uma das grandes questões
eu poderia eleger três grandes eixos, né? Seria o eixo do valor do acordo em si, daquela crítica de que quem faz uma avança está abrindo mão de direitos que não deveria abrir, estaria precarizando. Tributação. Rafael está travado para mim, professora Carol. O pessoal está Tá aqui travado. travado Agora voltou. geral. Estava aqui travado geral. Não sei o que está acontecendo com a minha internet. Mas continuem aí. Tá certo. Tá, eu listei os 4 principais Então você temas, me deu, professor. você Vou me passar a deu. palavra, então. Você me deu valores, você me deu honorários. O que mais? O próprio discriminação da natureza jurídica das verbas e o acordo extrajudicial, a sua validade. Valores, honorários, discriminação das verbas e homologação de acordo extrajudicial. Então vamos lá. 4 problemas chave. É engraçado porque o Lauro falou que conversou com os professores da Enamate, né? Uhum. Para ele vir com valores como problema de acordo, só pode ter vindo de lá mesmo, porque, sinceramente, valor de acordo não é problema, não é questão controvertida. Valor de acordo é respeito à vontade das partes. E a parte devidamente assistida por um advogado, é uníssono que ela tem direito, inclusive, a pagar mais do que deve ou receber menos do que potencialmente deve. O que nós temos que ter cuidado é que haja efetivamente essa assistência. É claro que a gente não pode fechar os olhos, Lauro, para uma questão social e uma questão prática de que o hipossuficiente, muitas vezes, ele precisa daquele acordo e ele precisa daquele dinheiro para necessidade de alimentação imediata, que ele precisa se alimentar. Mas aí essa conta não pode cair na conta do acordo. Aí essa conta eu devolvo ela de volta na morosidade judiciária, na demora da efetividade, do resultado final, da distância da audiência. É aí que a gente tem esse problema, porque nas cidades, eu falo aqui, nós temos algumas cidades aqui em Goiás que a audiência acontece em 15 dias e a sentença em 30. Nessas cidades não sai acordo ruim de jeito nenhum, viu? De jeito nenhum. O acordo é sempre bom. O TRT também é rápido, então ninguém abre mão. Então isso está muito mais ligado a uma eventual morosidade do que qualquer outra questão. Mas penso que valor de acordo, ele só vai ser problema para a gente fazer essa reflexão se eu tiver um valor evidentemente menor do que as verbas rescisórias incontroversas nos autos. Fora isso, penso que ele nunca vai ser um problema. Tá comigo? Agora tá nessa modinha de discordar de mim, Carol? Não, estou contigo. Às vezes e é possível também que seja menor do que as verbas rescisórias incontroversas, porque dependendo do contexto, né, tem que analisar a casuística. Em relação ao último ponto do acordo extrajudicial, que eu acho que é o seguinte. Primeiro que, só, sei lá, por si só já é um procedimento meio doido, né? Porque, assim, quando você faz o acordo e as partes vão cumprir, se precisar da homologação judicial, já é uma parada meio, assim, difícil de entender. Mas
Tudo bem. Eu peguei no início, assim, quando eu ainda estava meio garota para isso, alguns acordos que o sujeito falava, eu homologo parcialmente, eu não dou a quitação, eu não dou não sei o quê, eu parará. Ou seja, o juiz montando um terceiro acordo, né, que não é o que veio e é da cabeça dele. Hoje em dia, quer dizer, essa historinha me pegou, sei lá, umas duas vezes. Hoje em dia, eu acho que quando eu submeto o acordo extrajudicial para homologação, aí eu já coloco uma cláusula padrão. Eu falo, olha, é, vai pagar no dia tal, desde que integralmente homologado, desde que integralmente não sei o quê. Ou seja, retirando a proposta, retirando o acordo, em relação a se houver qualquer maluquice do juiz, já vou botar isso, também tem uma cláusula daquilo, porque é uma coisa que não é sentença, porque não teve contraditório, não teve nada, não foi querido pelo autor, não foi querido pela parte, quer dizer, é um acordo que o juiz inventa. E aí você fica com aquela homologação parcial, tendo que recorrer, uma maluquice danada. Então, em geral, hoje em dia eu coloco, ó, esse é o acordo que as partes submetem, já esclarecendo que, se não houver a homologação integral, esse acordo não terá qualquer validade. Então, acho que é uma boa, assim, uma saída prática para esse pessoal que gosta de inventar cláusula de acordo, que eu acho um troço sem lé com cré, né? Exatamente. E eu ia dar justamente essa dica para os nossos colegas notáveis. Inserir essa cláusula no acordo, que o acordo depende de homologação integral e que, em caso de homologação parcial, as partes desistem do acordo. Principalmente quando a gente tem uma situação de um acordo que... E aí já pulando para o tema número 3 do Lauro, que é a homologação do acordo extrajudicial. E principalmente quando ele envolve a rescisão do contrato de trabalho, Uhum. né? E essa homologação de acordo extrajudicial talvez seja a grande polêmica aqui, né, Laura? Essa homologação de acordo extrajudicial é o que enfrenta os maiores desafios. Então, pensando em dicas práticas aqui da nossa homologação de acordo. Em primeiro lugar, quando ele traz a rescisão do contrato do trabalhador. Quando ele traz a rescisão do contrato do trabalhador. O que eu costumo dizer? Em primeiro lugar, gente, assim, de forma efetiva, a homologação do acordo extrajudicial que traz a rescisão do contrato do trabalhador, 80% das vezes é porque o trabalhador queria sair. 80% das vezes o trabalhador queria a rescisão. E o trabalhador, ele não quer pedir demissão, nem quer fazer o acordo rescisório, porque ele vai perder o seguro-desemprego, porque ele só vai sacar no máximo 80% das verbas do FGTS e assim por diante. Então eu já coloco um parágrafo assim. As partes divergiam sobre os motivos da rescisão do contrato de trabalho, mas chegaram ao presente termo de acordo. Eu insiro esse parágrafo lá na minha petição de homologação de acordo extrajudicial, antes de protocolizar e submeter à apreciação do juiz. Excelente. Se me permitem só pontuar essa finalização, então, o que eu achei, então, só para justificar a posição dos professores da Enamate, que eu citei até o professor Fernando Hoffmann, né, aqui, que é um querido amigo, tem outros professores, a Deia Yuli também a professora Roberta de Carvalho, de Brasília. A polêmica que eles falam é nesse sentido das críticas que sofremos no Sejusc e no Pemex, para dizer que os acordos são feitos por valores que são muitas vezes precários, precarizantes. Mas a própria professora Carol, que é uma advogada super experiente, colega nossa lá do nosso núcleo Trabalho, além do Direito do Trabalho, com o professor Guilherme Guimarães Feliciano, a gente tem uma visão realmente de que
os valores em si devem ser, de certo modo, apurados. Porém, na casuística, a professora Ana Paula Miscuim, que está aqui também, no nosso chat, falou que precisa ser caso a caso. Porque muitas vezes a professora Carol falou, às vezes ele quer um valor abaixo das rescisórias. Mas aí tem a situação da empresa, o porte da empresa que despediu ele, às vezes a situação familiar dele. Muitas vezes ele está lá com duas pessoas convidadas em casa, né? Ou com Covid, para não utilizar o termo, ou doentes, e ele tem necessidade daquele dinheiro. E ele quer fazer o acordo, que para ele é questão de vida ou morte. E a gente não pode se imiscuir nisso, bater o pé e falar, não vou homologar o acordo. Aí a empresa fala, não vou pagar, ele não recebe. Vejam a situação, né? Você está lidando com valores muito interessantes. Agora, a sugestão do HTE, graças a Deus, parece que está pacificando no Brasil todo, porque a gente faz essa live, estamos aqui com mais de quase 150 pessoas, né? Tem gente do Brasil todo, e depende muito da região. A gente sabe que Goiás é um estado rápido, né? Na Justiça do Trabalho. Talvez isso não tenha o principal argumento de você receber. Mas em São Paulo, a depender do local, você entra com uma reclamatória trabalhista, são anos, né, de espera, anos. E muitas vezes a tutela de urgência não é deferida. Então, eu acho que pontuar caso a caso. O que está muito interessante é que os regionais têm entendido que tem que uniformizar a questão do acordo extrajudicial. A professora Carol sabe isso, ela advoga às vezes para empresas que têm sede no Rio de Janeiro e em São Paulo. A empresa quer fazer o acordo lá no Rio de Janeiro. Por que ela vai fazer em São Paulo, né? Mas agora isso já melhorou o acordo extrajudicial para dar o efeito amplo. As ideias do professor Lara foram excelentes. Obrigado, professor. Devolver a palavra para vocês. Lauro, só para deixar claro, quando eu disse que acordo menor do que as verbas judiciais é um problema, eu não disse que não pode. Eu só disse que é um problema para a gente refletir. Claro. E eu consigo enxergar 1 milhão de situações. Por exemplo, o cara quer sair. A empresa, eventualmente, não estaria disposta a dispensá-lo. E aí, de repente, eles fazem um acordo para homologar extrajudicialmente, que ela é uma rescisão sem justa causa, mas descontando um aviso prévio que seria num pedido de demissão. Isso vai ficar, em tese, abaixo das verbas rescisórias. Mas, enfim, como vocês disseram, é um problema a ser refletido quando é abaixo, mas não significa que não pode. Uma pergunta aqui do chat interessante, e sempre polêmica, que fizeram é: o juiz é obrigado a homologar o acordo? O que o pessoal está achando, ô Lauro, na Inamate? Como é que está isso? Essa questão especificamente, eu não cheguei a conversar com eles. Mas eles dão, não só o juiz, né? Porque muitas vezes o próprio mediador não se sente à vontade de homologar, de sugerir a homologação pelo juiz, né? O mediador, quando é servidor, ele realmente não tem os poderes para fazer o poder judicante, que é o ato final da homologação. Então, muitas vezes, ele fala, não me sinto confortável aqui, ele chama um outro mediador ou o próprio magistrado que está coordenando as mesas, né? E aí o magistrado vai depender muito da posição pessoal dele, né? Muitas vezes, ele até, em alguns sejus, que a gente até consulta, muitas vezes, o juízo da vara, porque o juízo das varas que às vezes mandou aquele acordo lá. Por exemplo, é uma minoria, mas tem algumas varas que não aceitam o parcelamento do 916 do CPC. 30% de entrada e 6 vezes, com correção de 1% ao mês. E o que eles fazem? Para não homologar lá, ele manda para o Sejusc, porque ele entende que lá se aplica a CLT, tem que pagar à vista em 48 horas. Então, muitas vezes, o magistrado do Sejusc não fala, olha, vamos sim parcelar, se as partes estão querendo. E isso facilita para a vara, por exemplo, porque para a vara você consegue fazer sem os alvarás que vão tomar da secretaria. Porque quando as partes chegam à avença, diretamente se deposita já, e a parte dos honorários em torno lá dos seus 25%, 30%, 35% na conta dos patronos diretamente. Então isso já evita uma série de incidentes na execução na vara. Por exemplo. Eu vejo aqui, Carol, o pessoal tá falando que eu tô bravo. Eu não tô bravo não, gente. Eu tive brigando com a Lu aqui numa parte da live, mas é um outro assunto. Mas olha só, é muito claro para mim que o juiz não é obrigado a homologar o acordo. Isso é pacífico. Aí a polêmica aqui
é se ele pode, Carol já enfrentou isso, é se ele pode retificar o acordo, né? O que eu também É o entendo. professor Fernando, tá vendo? Ele falou exatamente isso, tá vendo, Lara? Não há obrigação. A grande Hum, discussão se dá sobre a necessidade de concessão de prazo para emenda do acordo. Isso é uma é, saída, né? É, 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 o juiz fala, ó, não homologo em virtude disso e concedo às partes isso, prazo para que ela se manifeste se tem interesse em ajustar o acordo nesse ponto. exato. Aí joga de volta a bola. Agora, e quando o juiz não homologa, Carol? Recurso, né? Recurso. E eu tenho visto sucesso, pelo menos aqui em Goiás, na maioria dos recursos em que o magistrado havia negado a homologação, a gente recorre, o tribunal avalia e normalmente uma decisão assim, não vislumbro motivos para deixar de homologar, reforma a decisão, homologa o acordo. É interessante, é interessante. Os pressupostos vão ser do 104 do Código Civil, ou seja, a validade do negócio jurídico. A mesma, acho que o mesmo espaço que vai ter para a investigação da validade ou não de um acordo coletivo vai ser do acordo individual, porque vai ser, ou seja, a capacidade das partes, o objeto, a forma. Então, eu acho que se o juiz tiver dúvida, a marcação da audiência é uma boa ferramenta. O que eu acho é que não pode fazer uma homologação em parte, isso de jeito nenhum, porque isso você está criando uma terceira via. O que pode realmente é isso, que o doutor Fernando está falando. Olha, vamos dar prazo para emendar, aí não homologo, recurso para o TST. Tem gente que acha que caberia, que desafiaria mandado de segurança, eu acho que não tem nada a ver. Não existe direito líquido e certo à homologação de um acordo, não tem nada a ver essa história. Mas aqui também o tribunal tende a ser mais afeto à homologação do que o juiz de primeiro grau. Tá, mas antes de a gente sair do tema, duas coisas. Um comentário aqui sobre o tema e um outro comentário paralelo. Comentário paralelo é que o Lauro é onipresente até quando ele está na live, né? Porque ele está no chat mais do que todo mundo aqui, interagindo com todo mundo. Eu e Carol não conseguimos essa mágica que o Lauro faz. E eu tenho certeza que se alguém for em outra live, ele está lá conversando com todo mundo na outra live que estiver acontecendo agora. Porque ele é onipresente, o Lauro. Ô, louco, meu. Brincadeiras à parte. E quando essa homologação, e agora vamos no olho do problema, né, Lauro? E quando o problema da homologação, ela passa tão somente pela discriminação das verbas. O juiz homologa toda a vontade das partes e diz, quanto à discriminação, deixo de homologar, e ele fundamenta, está ferindo direito de terceiros, que é a Previdência Social, que é a União, portanto, deixo de homologar que as verbas vieram como 100% indenizatórias e determino uma homologação e ele faz lá uma proporção, sei lá, de 70-30. E aí, Laura e Carol? Nessa hipótese, é fazer cortesia com chapéu alheio. Eu acho que aí vale a antiga jurisprudência do STJ, do Supremo, nesse sentido, em relação a outras coisas. Ou seja, se já houver homologação dos cálculos, é preciso respeitar, é preciso fazer uma regra de 3, porque senão você vai estar dando uma rasteira em terceiro. E o terceiro não pode ser prejudicado do acordo que ele não participou. Então, me parece que para a gente ter segurança, esse aspecto não tem como ser muito audacioso. Não tendo homologação, ok, a gente faz o que a gente discrimina como quiser. Mas já havendo cognição sobre essa repartição, acho que ela acaba tendo que ser observada, né? Uma jurisprudência antiga dos tribunais superiores. Não tem muito Então como você defende que se a homologação é extrajudicial, de acordo extrajudicial, portanto não existe decisão, faço como quiser? Eu acho. E aí, Laura?
eu acredito que não se pode alterar essa parte, né? O ideal e a recomendado é que as próprias partes sejam chamadas para fazer uma inovação, um novo acordo, ou repactuem determinada cláusula que está sendo, de certo modo, polêmica. Mas eu creio que a vontade das partes tem que ser respeitadas nesse caso, né? Precisam ser. E essa, inclusive, parece que é a recomendação superior, né, da jurisprudência superior também, que me parece ser a mais acatada. Salvo o melhor juízo. Tem umas Bem, o sumas que o quarto pessoal está botando aí. Você conhece, Rafael? Eu não conheço, não. Súmula 67, que é isso? 67 da AGU. Vou botar aqui. A 67 é uma súmula antiga que diz que até o trânsito em julgado, as partes podem livremente pactuar a natureza jurídica das verbas. É o que você já estava falando, Tá. Carol. E o último ponto que o Lauro trouxe, que a gente ainda não falou... Rapidamente, né, Lauro? Tudo bem, mas vai. Como é que é, Carol? Você esqueceu, ele esqueceu o meu nome rapidamente. É Sabrina, Carol. Ah, Esqueceu, não. É porque a gente não se encontra Ele toda falou quinta. Sabrina? Não vi, não. Carol. então vamos lá. Vamos lá. Honorários. Quando você fala em polêmica de honorários sobre acordo, Lauro, a que você está se referindo? Aos honorários advocatícios sucumbenciais, né? Que a gente nem tem competência de essa questão. E muitas vezes os advogados colaboradores acabam eles mesmos alterando um direito que é só deles, que é um direito inclusive salarial, alimentar, para poder viabilizar um acordo. Já vi isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Muito interessante. Não, aí sobre honorários eu chamo a atenção para dois aspectos. Em primeiro, é parte da negociação e da estratégia de negociação. Em alguns acordos você vai incluir, em outros não. Na homologação de acordo extrajudicial, é muito normal estabelecer que cada parte arca com os honorários do seu respectivo procurador, mas não é proibido discriminar no acordo extrajudicial que está incluído, inclusive na discriminação de verbas, os honorários advocatícios do procurador do reclamante ou da reclamante. Inclusive, para fins de discriminações, facilita. Agora, a polêmica talvez chegue aqui. Nós temos e isso é um problema, de fato, quando acontece. Nós temos um processo em que eu tenho uma decisão judicial estabelecendo honorários sucumbenciais. E aí as partes, elas decidem acordar para a quitação do processo. E aquele acordo não inclui os honorários sucumbenciais. E o reclamante, assim como o magistrado, qualquer outra pessoa envolvida, não tem competência para impor uma renúncia, uma flexibilização, um acordo dos honorários. E não há problema em você fazer um acordo sobre as verbas trabalhistas e você deixar a sucumbência para a execução. Não é um problema. Assim como, se o reclamante, sozinho, ou por meio de outro colega advogado, numa situação extrema, fizer um acordo num processo em que havia honorários sucumbenciais, aquele acordo não gera efeito jurídico sobre os honorários sucumbenciais do advogado que tinha direito sobre ele. Então, isso é algo que precisa ser observado e que a Justiça do Trabalho ainda está tímida nesse assunto, está aprendendo ainda esse assunto. Na Justiça Comum, isso é muito mais comum. Se o advogado, que é o titular, ele não transige, não teve acordo sobre sucumbência e pronto, acabou. Então, a gente precisa, inclusive, enfrentar, e hoje esse enfrentamento está flexibilizado, mas a gente precisa, inclusive, enfrentar que no acordo dando quitação pelo objeto inicial, extinto contrato de trabalho, se não houver uma discriminação ou uma previsão expressa de que as partes vão arcar com os honorários dos seus respectivos advogados, inclusive sucumbenciais,
eu vejo que eu posso, depois do acordo, atravessar uma petição e falar, agora vamos falar sobre a minha sucumbência. Porque eu não transigi e ninguém falou sobre esse tema durante o acordo. Eu acho que essa é a maior polêmica que a gente tem Perfeito. sobre honorários aqui nos acordos. Concordo total. E o Lauro, acho que travou. Mas é Impasse. exatamente isso. É. Tá Voltou, respondendo. Laura. Mas eu acho que é exatamente isso. Fala. Carol, Não é o meu não, Laura, porque eu e Carol estamos aqui batendo maior papo e é você que está travado. Mas é isso, Rafael. Ah, fala. Agora ele está tentando. Ah, Pode falar agora, Laura, sobre isso. é muito interessante, né? Eu vejo uma grande polêmica de adotar esse sistema de se não abordou os honorários sucumbenciais, pode atravessar uma petição depois. Porque muitos juízes certamente não vão concordar com isso, vão achar que o acordo já tinha abrangido integralmente toda a situação. Então vai dar uma polêmica muito grande e provavelmente os advogados serão talvez prejudicados por causa da extensão do acordo para atingir os próprios direitos deles, né? Mas é uma questão polêmica que pode ser discutida. Mas o melhor é resolver isso no acordo já, né? A melhor coisa. Claro, sempre. Homologado, acabou. Agora, algo que eu vou até, sem querer estourar muito tempo, a gente começou um pouco mais tarde que o previsto, né? Por problemas técnicos. A sugestão que eu gostaria de fazer, vejam bem a polêmica. Nós estamos aqui com muitas, 160 pessoas, quase 170. E tem gente, diversos juízes, diversos amigos, tem até alguns professores da Enamat que entraram aí, eu não pude ver que travou. A minha sugestão para o trabalho notável e para especialmente as lives que vocês fazem de quinta-feira é trazer essas autoridades, essas experiências para cá nos próximos encontros, né? E eu acho que é muito interessante porque é uma oportunidade que os professores e aqueles que formam as turmas de competências de julgadores, de conciliadores, possam trazer a posição de cada um. E tem posição né? Tem a escola de Harvard, a escola canadense, tem várias situações. Mas a gente tem que criar no Brasil a escola brasileira. E isso depende de nós, artífices das avanças, né? Dos acordos mediatórios, em todos os níveis. Estamos agora com a reclamação pré-processual, né? E já está sendo implantado, com quem eu trabalho agora, já me falou, Lauro, projeto 2023, vamos fazer os acordos pré-processuais lá na nossa vara de Itapecerica. Que a segunda são questões interessantes que muitas vezes você consegue passar essa experiência, essa competência que todos temos, né? Realmente a história de acordo, Laura, acaba que você está falando, é uma mudança de mentalidade, de cultura, porque, assim, desde da resolução 74 do CSJT, que coloca os advogados meio que de fora dessa história, né? Então fica uma coisa como se estivesse muito isolado no interesse institucional do judiciário, dos servidores, juízes aposentados, enquanto que é o contrário do que faz o CNJ, na Justiça do Trabalho, os advogados, as partes, mediadores, leigos, eles não podem participar. Então, assim, é um movimento paulatino mesmo, é um movimento aos poucos. E aí você ir... por isso essa ideia do Rafael de propor depois do acordo ainda discutir os honorários, porque assim, me parece que os advogados ficam meio que esquecidos. Colocaram lá que o advogado tem que participar do acordo extrajudicial, mas nos sejustes mesmo, que é bom, você pode fazer acordo sem advogado. A obrigatoriedade vai ser se você estiver homologando o acordo extrajudicial. Eu acho isso um absurdo, eu acho que o advogado tinha que estar em todas, e principalmente poderia atuar como mediador também, poderia, né, se associar às forças
dos tribunais é um verdadeiro tribunal multiportas, de você conseguir, e aí quanto mais os advogados participassem, mais eles se sentiriam à vontade para discorrer, para dialogar sobre as possibilidades de acordo, e aí neutralizando todas essas dúvidas, todas essas inseguranças. Eu acho que é um movimento paulatino mesmo de quebra de resistências e tudo mais. Que o TJ, né, a Justiça Federal, está bem mais à frente do que a Justiça do Trabalho, porque há algum tempo que tem aberto esse diálogo para toda a sociedade. Ótima, ótima lembrança, professora Carol. Gente, Concordo então, excelente início de fim de semana para todos, porque fim de semana na quinta-feira você já está naquele clima, né? Eu vi essa semana, esses dias aí, um meme muito engraçado. O cara, numa terça-feira, e falando, hoje é o dia da terça-feira brava. Porque você pula a segunda, mas a segunda já passou. Amanhã é quarta, tem jogo, quinta-feira você já está no clima do sextou, que é no dia seguinte, depois é sexta e fim de semana. Então hoje já no clima do sextou para todo mundo aí, excelente quinta-feira de muito trabalho para vocês, de muito sucesso nas nossas demandas, de muitos honorários advocatícios. Carolzinha, fica bem, melhoras para você, que a gente possa te ajudar aí a passar esse momento de reclusão de forma mais descontraída. Um Tchau para saco. todo mundo. Laura, Beijo, gente. muito bom, viu? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Saúde e paz para todo mundo aí, com muita harmonia. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.